Olá, eu sou o professor Crisógono, sou professor de eletrônica aqui na ETEC São Mateus, mas eu também sou professor de matemática e de física. Então, eu vou dar essa aula de reposição a vocês. Espero que vocês gostem, que seja do agrado de vocês. Bem, vamos começar então nossa aula. Então, antes de falarmos sobre resistores, associação em série paralelo de resistores, série paralelo e mista de resistores, vamos tecer um breve comentário, uma introdução aqui. Bom, toda a energia elétrica que nós temos no mundo, ou toda a energia que nós temos na Terra, ela é proveniente do Sol. Então, uma média anual aí de 200 bilhões de megawatts. Bom, essa energia que chega na Terra, ela é dividida. Parte dela serve para evaporar a água e aquecer o solo. A evaporação da água será responsável pelo ciclo da água. Então, a água evapora, sobe, quando chega lá em cima, ela se liquidifica e cai. Muitas vezes, a uma certa camada, ela nem se liquidifica, ela se solidifica. E daí ela cai na terra na forma de líquido. É por isso que temos as chuvas de gelo, né? As pedras de gelo. Então daí nós temos a precipitação da água com a energia potencial. Essa água vai para os rios, depois ela será represada e nós teremos as usinas hidroelétricas, que mundialmente dá aí 100 mil megawatts no mundo todo. Do outro lado, esse ciclo aqui demora alguns milhares de anos. Esse outro demora alguns milhões de anos. Então, o Sol tem a absorção pelas plantas, que fazem a fotossíntese, além de aquecer o ar. As plantas absorvem a luz do Sol e fazem a fotossíntese. Daí nós teremos, como resultado disso, depois de milhões de anos, o petróleo, o gás e o carvão mineral. E daí nós teremos as usinas termoelétricas, que ao redor do mundo produzem cerca de 400 mil megawatts. Então o total de eletricidade no mundo está hoje na casa dos 500 mil megawatts. É pouco se a gente comparar o potencial do Sol que chega. Muito bem. Mas vamos para a nossa aula propriamente dita. O circuito elétrico mais simples que a gente pode ver é uma bateria aqui. Esse é o símbolo da bateria ou pilha, e uma lâmpada. Os elétrons saem do polo negativo, passam pela lâmpada. Ao passar pela lâmpada, essa energia cinética do elétron, a energia do elétron é transformada em energia luminosa. Aqui o texto o cara colocou potencial, não é energia cinética. E a energia elétrica, a energia cinética do elétron, o elétron está na velocidade da luz, é transformada em energia luminosa. Na verdade, são ondas eletromagnéticas, na forma de calor, mas principalmente luz. Bem, esse é o símbolo que nós vamos usar na nossa aula. Esse é o símbolo da bateria ou da pilha, o resistor, pode ser dessas duas maneiras, e o gerador, que não vai ser utilizado na aula de hoje, mas está aí para você ver. Bom, então, começando o assunto resistores. Resistores. Antes do resistor, vamos fazer uma breve introdução em alguns pontos que acredito que você já saiba de seu conhecimento. Então nós sabemos que tem três grandezas elétricas. A tensão elétrica, que é definida como a diferença de potencial entre dois pontos, chamado de tensão elétrica. E ela é medida em volt, em homenagem ao Alessandro Volta, que foi um físico
um cientista italiano que descobriu. Depois nós temos a corrente elétrica, que é definida como o movimento orientado dos elétrons e é medido em ampere. O símbolo é um A maiúsculo, o símbolo do volt é um V maiúsculo. No caso, ampere, em homenagem ao cientista, ao físico francês que descobriu, René Ampère. Depois, a terceira grandeza é a resistência elétrica, que é definida como sendo a dificuldade que os corpos oferecem à passagem da corrente elétrica. E ela é medida em ohm. O símbolo é aquela letra grega ômega. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Essa letra grega ômega. Muito bem. Conforme o grau de dificuldade, os corpos se classificam da seguinte maneira. Vamos ver a classificação dos corpos em função do grau de dificuldade que eles oferecem. Lembrando a você que não existe resistência zero. Não existe. Sempre vai haver um pouco de resistência. O que entendemos por resistência zero? Seria o elétron passar pelo átomo sem que o átomo oferecesse nenhuma dificuldade a ele. Seria os supercondutores. Então, começamos pelos bons condutores. Os bons condutores são os elementos da família dos metais, lá na tabela periódica, sendo que o melhor condutor é a prata, depois o cobre, o ouro, o alumínio. O elétron, quando passa pelos átomos dos bons condutores, ele produz uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética ela será muito útil para a gente, porque é através dessa onda eletromagnética que eu consigo produzir o meu motor elétrico, o nosso motor elétrico. Se eu tenho uma onda eletromagnética, se eu tenho um campo eletromagnético, eu tenho polo norte e polo sul. E através desse polo norte e esse polo sul, eu consigo fazer o motor elétrico, que é o motor que tem o melhor rendimento. O motor a explosão, né, o motor a gasolina, o motor diesel, o rendimento dele é muito ruim. O motor, vamos dizer assim, o movimento a vapor, por exemplo, também é muito ruim. Mas o motor elétrico é o que tem o melhor rendimento. Então aqui a gente tem aqui lingotes de cobre lá no porto de exportação de Antofagasta, no Chile. Lembrando que o Chile é o maior produtor mundial de cobre, né? Que mais exporta cobre. Muito bem. Então, dos bons condutores, nós temos o cobre, a prata e o ouro. O ouro não é um condutor melhor condutor que o cobre, mas o ouro ele é utilizado porque ele não deixa a oxidação. Então o ideal seria que todos os condutores fossem de prata, mas é impraticável, além de ser muito caro e ter pouca prata no mundo. Em compensação, cobre tem bastante, alumínio tem bastante. Então, mesmo hoje, em muitos lugares estão substituindo os fios de cobre pelos fios de alumínio. Esses fios que nós temos na rua, que é transmissão de alta tensão, eles são de alumínio, porque é mais barato, tem mais a natureza, naturalmente é mais barato, e é também um pouco mais leve. Muito bem. Depois dos bons condutores, nós temos os maus condutores. Os maus condutores são aqueles que oferecem um grau de dificuldade maior à passagem dos elétrons. Esses materiais são as ligas, geralmente níquel-cromo, tungstênio, ferro. O ferro mesmo não é um bom condutor de eletricidade.
Os elétrons, quando passam pelos átomos desses materiais, eles transformam a energia cinética deles em energia térmica. Essa energia térmica tem uma vasta gama de utilidades e aplicações para nós. Então, podemos citar forno elétrico, ferro de passar roupa, chuveiro, aquecedores. Então veja, imagine que esse aqui seja os átomos de uma liga de níquel-cromo, por exemplo, que é o material feito, a nossa resistência do chuveiro é feita de um material mais ou menos assim. Então, os elétrons da corrente elétrica, né, ao passar por aqui, quando eles passam pelos átomos, o que acontece? Esses átomos oferecem um grau de dificuldade para eles. E daí, para eles pularem de um átomo para o outro, de um átomo para o outro, eles liberam energia, no caso energia térmica. Será uma onda eletromagnética também. A diferença é que essa onda eletromagnética ela está no campo do calor. Então eu vou ter o calor propriamente dito. E com esse calor, eu posso aproveitar para construir chuveiros, para construir ferro de passar roupa, forno elétrico, ou chapinha para o cabelo. Tudo isso são aplicações de maus condutores. Sem falar, né, os fornos os alto-fornos que se utilizam por aí. Imagine na indústria química, na indústria alimentícia, quanto não se utiliza fornos, né? Um forno elétrico é muito melhor, por exemplo, que um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas é totalmente diferente, ele não entra nesse conjunto. Mas, por exemplo, o forno elétrico ele é muito útil nas padarias, nas indústrias alimentícias, na indústria farmacêutica, etc. Depois disso, nós temos os isolantes, os corpos isolantes. O que são os corpos isolantes? São aqueles que as moléculas deles geralmente são compostas por vários tipos de átomos, né, de elementos químicos. E essa ligação química, ela está muito forte. Os átomos estão fortemente ligados um com o outro, de maneira que não tem como um elétron livre, um elétron que vem, interagir com aqueles átomos. Ou seja, eles não deixam, simplesmente a resistência é tão alta, mas tão alta, que não passa. Ora, então, como exemplo nós temos a louça, né, o vidro, a mica, a borracha, o plástico. Mas eu lembro que o seguinte, o grau de isolação depende também do tamanho dele, da área dele. Então, por exemplo, aqui, tem um exemplo aqui, um vidro de 1 milímetro de espessura, ele é um excelente isolante para 110 volts. Agora, para 10.000 volts, já é arriscado você utilizar, tá certo? Então, quanto maior for esse comprimento aqui, maior é o grau de isolação, tá certo? Você já deve ter visto na rua, né, os postes, as torres de alta tensão, elas têm essas louças enormes segurando os fios, que é para fazer a isolação. Esse que a gente utiliza aqui, né, no nosso poste, na nossa casa, né, quando vem os fios da rua, passa por um desse, o que nós chamamos de castanha, que é para esticar o fio. Ele é feito de louça isolante. E eu tenho também, né, a fita isolante. Fita isolante a gente utiliza, né, os eletricistas utilizam muito. Então a gente tem a fita isolante comum e a fita isolante de alta fusão. Isso aqui eu estou colocando apenas a título de curiosidade para você. A fita isolante comum, uma fita isolante de boa qualidade, ela isola 600 volts por camada. Então, quanto mais camadas, quanto mais
voltas de fita isolante você passar numa emenda, melhor fica a isolação. Essa fita aqui é uma fita de uso profissional que se utiliza principalmente quando o fio fica exposto às intempéries, sol, chuva ou instalações subterrâneas. Se precisa utilizar essa fita de alta fusão. Lembra você, já que estamos falando desse assunto, que as fitas isolantes de boa qualidade são de marcas de boa procedência. No mercado, principalmente casas de material de construção, a gente encontra muitas fitas de marcas assim desconhecidas. Então, tome cuidado com essas fitas de marcas desconhecidas, de qualidade ruim, porque é perigoso você utilizar uma fita isolante de péssima qualidade numa instalação em casa ou numa eventual manutenção na sua casa. Muito bem. Depois nós vimos até agora, os bons condutores são aqueles que oferecem um grau de dificuldade muito baixinho, muito pequeno, que é o cobre, que é a prata, começa com a prata, depois o cobre, depois o ouro, o alumínio. Muito bem. Depois nós temos os maus condutores, que são as ligas metálicas, níquel cromo, tungstênio. Depois nós temos os isolantes, que são aqueles que não deixam passar a corrente elétrica de jeito algum. E temos um outro, né, que são os semicondutores. Os semicondutores é uma coisa criada pelo homem, é uma coisa mais recente, coisa de cento e poucos anos. Ele é o seguinte, em um sentido, ele se comporta como um bom condutor, e no sentido contrário, como um isolante. Então, imagine, germânio e silício, eles se tornam semicondutores após um processo químico, que nós chamamos de dopagem. O que é esse processo químico? É uma ligação iônica forçada com o alumínio, com o arsênio, com o galho, índio, antimônio ou outros, tá? Tem outros também, não coloquei todos, que os transforma em semicondutor. Então veja, no aspecto natural, o germânio e o silício não são condutores de eletricidade. Não, nenhum. Eles têm 4 elétrons na última camada, tanto o germânio quanto o silício. Então, através de um processo químico, então que nem aqui, olha, aqui a gente tem um cristal de germânio que forma um semicondutor que a gente chama de N. Então veja, eu tenho 4 átomos de germânio interagindo com um átomo de antimônio. E aí o que acontece? O antimônio tem 5 elétrons na última camada. Então esses 5 elétrons se interagem com o germânio e sobra um elétron. Como sobra um elétron, tem um elétron sobrando aqui no material dopante, ele é chamado de negativo, porque o elétron tem carga negativa, como você já viu. Então esse é o cristal do tipo N. Aqui, pessoal, eu tenho 4 átomos de germânio interagindo com o alumínio. O alumínio tem 4 elétrons também, só que aqui, ó, 3 interagem e esse outro fica sobrando. Fica um do germânio sobrando aqui. Desculpa, o alumínio tem 3 elétrons sobrando. 3 elétrons na última camada. Então fica faltando um elétron para interagir com esse aqui do germânio. Então, como falta um elétron para interagir, ele é um semicondutor do tipo P, positivo. Pessoal, então veja, no estado natural, nem o germânio nem o silício fazem ligação química com antimônio, com alumínio, com arsênio, com galho, nada disso. Isso foi feito em laboratório, produzido artificialmente. Então, o semicondutor, ele tem uma vida ilimitada. O que significa isso? Ele pode ter um tempo de duração de
milhares de anos, de décadas, como de segundos, de meses, de anos. Ele pode estar funcionando e simplesmente parar na sua frente. Então, é comum, por exemplo, às vezes, não sei se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece, está assistindo a televisão e a televisão simplesmente desliga. Desliga, não funciona mais. E aí você tem que mandar para o conserto. Provavelmente um componente lá dentro pifou. Geralmente é um componente à base de semicondutor. Essa ligação iônica ela pode se romper a qualquer momento. Então ela não tem um tempo. Lógico que tem uma vida estimada, né? Se estima uma vida. Mas isso aí pode se romper a qualquer momento. Muito bem. Como exemplo de semicondutores, nós podemos fabricar, com semicondutor, nós podemos fabricar os LEDs, que hoje a gente utiliza lâmpada. Esses são LEDs que a gente utiliza em celulares, né? Tela de televisão, né? Que é a LED. Posso construir com semicondutor aqui um processador. Esse é um processador Intel, né? Um processador aqui dentro deve ter milhares de transistores, que são esses aqui, olha. Aqui eu tenho transistor que se utiliza em celular, esse pequenininho. Esses que utilizam em aparelhos maiores. E aqui o processador da Intel. Aqui eu tenho os circuitos integrados, né? Esse foi um dos primeiros circuitos integrados a surgir no mundo, lá na década de 60, produzido pela Texas. Esse é o primeiro processador que se tem notícia, que foi produzido pela Intel, o 4004. Foi produzido para se trabalhar na produção de veículos, na produção de veículos, né, nos Estados Unidos. Daí foi evoluindo, a partir desse microprocessador, foi se evoluindo até chegar aos modernos microprocessadores de hoje. Tudo graças ao semicondutor, tudo graças ao silício, a essa ligação química iônica forçada em laboratório. Naturalmente, os 3 cientistas que descobriram, né, eles ganharam o prêmio Nobel. Isso logo depois da guerra. Foi descoberto nos laboratórios da Bell Telephones, nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu lembro o nome deles. Brattain e Shockley. São 3 cientistas que descobriram isso. Deixa eu ver se eu acho na internet aqui uma foto para mostrar para você. Vou dar uma paradinha no vídeo e vou procurar uma foto dos 3 homens para que você possa matar sua curiosidade. Então, esses são os 3 inventores do transistor. Esses 3 homens foram os que deram o grande salto da humanidade. Muito bem, continuando nossa aula, vamos seguir em frente. Então aqui, ó, eu tenho alguns geradores de corrente contínua. Nós temos 2 tipos de corrente, alternada e contínua. Então a gente tem as pilhas, as baterias de celulares, bateria de calculadora, de computador. Todos são geradores de corrente contínua. E depois nós temos os geradores de corrente alternada, que pode ser esse tipo de gerador pequeno, que o pessoal utiliza para coisas pequenas. Muitas vezes o pessoal utiliza isso aqui na rua para vender. Aqui eu tenho a usina de Furnas, que é uma hidroelétrica, transforma aquilo que nós vimos, né? Transforma a energia potencial da água, do ciclo da água, em energia elétrica. Aqui nós temos a energia atômica, né? A usina aqui de Angra dos Reis. E aqui também nós temos as usinas de biomassa, que o pessoal transforma, por exemplo, o bagaço da cana, palha de arroz, em energia elétrica. E aqui nós temos a maior usina hidroelétrica do mundo, a de Itaipu, né? Na China, construíram uma que é maior que ela, produz até mais energia que ela. Porém, tem uma diferença. A da China não funciona 365 dias por ano. A nossa
funciona 365 dias por ano. Isso aqui parece que é pequeno, a foto é longe, mas se você um dia tiver a oportunidade de ir até lá, visitar, vá lá, você vai ficar impressionado com o tamanho de tudo isso aqui. Só para você ter uma ideia, o tamanho de cada reatorzinho desse aqui que você está vendo, o tamanho de cada um desses aqui, vou ampliar mais ainda, que você possa ver melhor. Porque foto de internet não ajuda muito. Mas cada um desses aqui, ó, pode ver que ele é redondo, ele tem 10 metros de diâmetro. Cada um deles, 10 metros de diâmetro. Esse prédiozinho tem 5 andares. Então, um dia se tiver a oportunidade, vá lá. Você compra o ingresso e aí um ônibus te leva, tem um guia que vai explicando tudo para vocês. Muito bem. Mas vamos falar de resistor, né? Agora sim nós vamos começar a falar da nossa aula. Até agora não falamos nada da nossa aula ainda. Bom, quando se estabelece uma tensão elétrica entre dois terminais de um condutor, o campo elétrico gerado pela tensão provoca o movimento ordenado dos elétrons, ou seja, uma corrente elétrica. Muito bem. Esses elétrons, em seu deslocamento, se chocam com o átomo do condutor, resultando na produção de calor. Que nós falamos agora mesmo, né? Nós falamos sobre isso, vimos até esse mesmo desenho. Os átomos de alguns condutores oferecem maior resistência ou menor resistência, depende do tipo de material. A passagem da corrente, e outros, nesse caso, produz mais calor. Então, aqueles que oferecem mais dificuldade, vai produzir calor. Ou tem aqueles que a dificuldade é tão grande que o elétron não passa. Muito bem. Então, tal propriedade é chamada de resistência elétrica. E daí, conforme esse grau de dificuldade varia, né, para mais, para menos, aí a gente tem os bons condutores, os maus condutores, os isolantes e os semicondutores. Tá certo? Então, os elétrons livres em movimento se chocam com os átomos do condutor que produzem calor, dependendo do material, tá? Se esse material for prata, não vai produzir calor, vai produzir onda eletromagnética apenas. Se for cobre, a mesma coisa. Agora, se for outro tipo de material, vai produzir calor. Agora, pessoal, depende também, né? Depende. Isso também é relativo. Se for cobre, mas esse fio de cobre for muito fininho, ele também vai aquecer. Por exemplo, o chuveiro. Chuveiro é um equipamento que gasta muita energia, né? Se você colocar um fio muito fino para o chuveiro, o fio vai esquentar, não vai suportar. Então, para o chuveiro, você tem que colocar um fio, normalmente grosso, de 4 milímetros ou mais. 4, 6 milímetros. Você não vai colocar um fio de 1 milímetro para o seu chuveiro. Não vai aguentar, correto? Embora o fio seja de cobre, mas a quantidade de elétron que vai passar por ali é tão grande que o fio de 1 milímetro não tem área suficiente para comportar todos eles. Mas isso é um outro assunto que não cabe aqui na nossa aula. Muito bem. Então, em outras palavras, né, a energia fornecida pelo fio ela é transformada em energia elétrica, que é o movimento dos elétrons, e parte em energia térmica. Essa conversão em calor é conhecida como efeito Joule. Então, é através do efeito Joule, pessoal, que nós temos os fornos elétricos, o ferro de passar roupa, a chapinha, né, etc. Tudo aquilo que for para produzir calor, tá certo? Então, o calor é produzido através do efeito Joule. Então, quanto mais alto o valor da resistência elétrica do condutor, maior a oposição da passagem da corrente e maior a quantidade de calor dissipado. Certo? Então, continuando. Então, a resistência elétrica ela depende do material, depende das dimensões do condutor e da temperatura, agitação térmica.
A unidade de medida no sistema internacional é o ohm, o símbolo daquela letra grega ômega. Então aqui está dizendo, né, que essa foi adotada em homenagem ao Georges Simon Ohm, né, que formulou essa lei. Muito bem. Em muitos casos práticos, né, a gente quer um valor de resistência seja o menor possível para reduzir a dissipação de energia. Então, os condutores empregados em rede elétrica, transformador e motor. Em outras, a gente tem que limitar esse valor. Então, quando eu preciso limitar esse valor, eu vou precisar de um componente especial, que é o resistor. Então, ele é um elemento físico cuja característica principal é a resistência elétrica. Os resistor que nós estamos falando agora, é os que utilizam em eletrônica. Lógico, nós não vamos estudar, estou apenas te apresentando. Eles podem ser construídos com filme de carbono, filme metálico, etc. Agora aqui você vai ver os valores comercialmente. Ó. Esses são alguns resistores que se utilizam em eletrônica. Ah, mas por que eu estou estudando isso? Não. O que nós vamos estudar, o resistor, é o efeito que ele produz na corrente elétrica. Quando um engenheiro eletricista vai poder fazer a distribuição de energia numa cidade, ele vai ter que levar em conta que a sua casa é um resistor. Então, o resistor ele é utilizado para cálculos, para fazer cálculos teóricos. Então, ao invés de eu fazer uma casa com lâmpadas, com tomadas, eu simplesmente simbolizo tudo isso por resistores. Tá certo? Por isso que se estuda. Muito bem. Aí, em outros casos, pessoal, eu quero transformar a energia elétrica em térmica, como é o caso do chuveiro, forno elétrico, secador de cabelo, ferro de passar roupa. Então, esses elementos também são chamados de resistor, mas comercialmente a gente chama de resistência. Então, quando você vai na loja trocar a resistência do seu chuveiro, você não vai pedir um resistor de chuveiro, você vai pedir uma resistência. Embora a gente sabe que resistência é o quê? É uma propriedade do corpo. Né? Resistência é o quê? A dificuldade que os corpos oferecem à passagem da corrente elétrica. Tá certo? Só que aqui nós chamamos de resistência o componente, a peça, o dispositivo. Né? Então, isso aqui que é uma peça que se coloca no chuveiro, nós chamamos de resistência. Tá certo? Mas deixar bem claro que não é para confundir, né, com o efeito, né, o efeito físico resistência elétrica. Né? Aqui, ó, só por curiosidade, você está vendo que essa resistência tem 3 terminais, né? Então, o chuveiro ele tem frio, quente e morno. Então, quando está ligado a energia elétrica nessa ponta e nessa ponta aqui, ele está no quente, porque a resistência é menor. Quando ele está ligado nesta ponta e nessa outra ponta aqui, ó, aqui, então ele está no morno, porque a resistência é maior. E aí, isso aqui esquenta, a água passa por aqui, né? A água passando por aqui, a água absorve essa energia térmica, correto? Bom, mas vamos falar de associação de resistores. Então, a associação de resistores é o quê? Na análise do circuito elétrico, muitas vezes, é conveniente representar um trecho complexo com muitos resistores, ou vamos pensar assim, ó, na sua casa. Sua casa você tem lâmpadas, né? Tem um monte de lâmpada na sua casa, você tem tomadas, tem várias tomadas. Nas tomadas você tem televisão ligado, modem, vamos dizer assim, um aparelho de som, o fogão, a geladeira, né? O forno de micro-ondas, está tudo ligado na tomada. Para o circuito elétrico, cada um desses equipamentos que eu falei se comporta como se fosse um resistor, como uma resistência. O engenheiro, quando vai fazer o cálculo, né, para chegar para você e falar assim, olha, lá no seu quadro de luz, você coloca um disjuntor de 20 amperes
Para ele chegar nesse cálculo, ele teve que usar resistor para calcular, chegar nos cálculos matemáticos, concluir que o disjuntor tem que ser 20 amperes. Muito bem. Então, a gente tem o seguinte, quando a gente vai ter 3 tipos de associação. Então vamos lá. Então eu pego vários resistores, várias lâmpadas, várias tomadas e transformo tudo num único resistor, cuja resistência equivale ao conjunto. Tá certo? Então vamos dizer, ao invés de eu colocar 5 lâmpadas, eu represento as 5 lâmpadas por um único resistor, na hora de fazer os cálculos. A resistência final dessa associação é comumente chamada de resistência total, RT, resistência equivalente, ou resistência total equivalente. Tem alguns que costumam chamar também de RN, de RK, tá bom? Os nomes variam. Resistência final, né? A gente encontra em muitos livros também, além de resistência total ou equivalente, resistência final. Muito bem. Então vamos ver aqui, alguns exemplos. Então eu tenho aqui, uma que nós chamamos de associação em série. Olha aqui, esse resistor está ligado com esse outro resistor. Está vendo que é aquele símbolo que nós vimos no comecinho da aula, né? Esse aqui, símbolo do resistor. Então, eu junto os dois num só. Esses dois aqui, pode ser representado como se fosse um só. Aqui, eu tenho 3 resistores. Aqui é o que a gente chama de ligação em paralelo. Esses 3 resistores podem ser representados como se fosse um só. Aquilo que eu disse para você, né? Na sua casa você tem geladeira, forno de micro-ondas, modem, televisão, aparelho de som, tudo ligado na tomada. Cada um deles é como se fosse uma resistência. Só que para o elétron que entra, para a corrente elétrica que está produzindo esse trabalho, é como se fosse uma resistência só. Muito bem. Então vamos ver a associação em série, tá bom? Associação em série. Então, na associação em série, a mesma corrente passa por todos os resistores, de R1 a Rn. Aqui eu tenho 2 resistores só, mas se tivesse 3, 4 resistores, 5, não teria problema. E essa figura ilustra esse tipo de associação. A resistência, como nós falamos, ou dificuldade, que os elétrons sofrem, será a soma de todos os resistores. Então imagine, isso aqui é a minha bateria, né? A bateria está fornecendo elétrons. Esse lado da bateria é o polo negativo. Não está nada marcado, mas eu sei que é o negativo. Esse é o positivo. Aqui só pode ser o negativo. Então, esse lado, os átomos aqui estão carregados negativamente. Ou seja, está sobrando elétrons. Esses átomos aqui querem ficar livres desses elétrons para ficar em equilíbrio. Porque a tendência da matéria, a tendência do átomo, é permanecer em equilíbrio. Por outro lado, esse outro lado da bateria, os átomos estão carregados positivamente, ou seja, falta elétrons. Então esses átomos querem receber elétrons para ficar o quê? Em equilíbrio, tá certo? Você deve ter visto em química a famosa teoria do octeto. Os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. Então, imagine que esses átomos aqui têm 7 elétrons na última camada. Então eles precisam receber 1 para ficar com 8. Imagine que esses aqui estão com 9 elétrons na última camada. Então, eles desejam o quê? Mandar esse 1 elétron embora, para ficar com 8. E daí eles ficam em equilíbrio. Então, esses elétrons vão passar pelo resistor, passa por esse resistor, passa por esse outro e chega aqui. Correto? Bom, naturalmente, quando todos os elétrons saíram daqui e chegaram aqui, o que aconteceu com essa pilha? Descarregou, né? Descarregou. Aí não serve mais. Se for uma pilha comum, você tem que trocar. Se for a bateria do seu celular, é uma bateria especial, o que você faz? Conecta um carregador e o carregador vai fazer o contrário. Então,
Quando a bateria está descarregada, o que aconteceu? Esses átomos têm 8 elétrons e esses têm 8 elétrons. Então o que o carregador vai fazer? Vai tirar elétron do positivo e jogar no negativo. Tá certo? Aí eu carrego a bateria novamente. É claro, né, pessoal, que tudo isso tem um ciclo de vida. Chega uma hora que a sua bateria do celular não dá mais, né? Aí tem que trocar. Tá certo? Muito bem. Outra coisa, pessoal, estamos comentando aqui. Você está vendo que a energia elétrica são átomos em desequilíbrio. Nós temos átomo precisando receber e átomo precisando mandar embora, doar. Então, não brinque com a eletricidade. Por quê? Mais forte que a eletricidade é só a energia atômica. Então nós temos a eletricidade, que são elétrons em movimento. E a gente tem a energia atômica, que é o quê? O núcleo do átomo. Então mais forte que a energia elétrica é a energia atômica. Então não brinque com eletricidade. Eletricidade mata. Tomar um choque de 110 volts pode levar uma pessoa à morte. Não importa se essa pessoa tem 12 anos ou tem 70 anos. Ela pode morrer tomando um choque de 110 volts. Tomem cuidado. Muito bem. Vamos ver um exemplo. Imagine que o R1 vale 15 ohms e o R2 vale 32 ohms. Então o valor final, ou o valor total, ou o valor equivalente, né, será o quê? Será a soma de R1 mais R2. Ou seja, o elétron vai passar por 15 ohms, né? Então ele passou por essa dificuldade de 15. Depois aqui é bom condutor, tranquilo. Quando chegou aqui, 32 ohms, ele teve que passar por isso aqui. Então no total ele passou por quanto? No total ele passou por 15 mais 32, 47. Ora, imagine, é como se você fizesse o seguinte, olha aqui. Imagine que você saiu, né? Imagine que isso fosse possível, né? Que você saiu, aí você andou 15 quilômetros aqui. Tá, aí você andou 15 quilômetros, aí parou aqui numa lanchonete, tomou um café, um lanche, tal. Aí depois você andou mais 32 quilômetros. Ora, no total você andou quantos quilômetros? Você andou os 15 mais os 32, 47. É o que aconteceu com o elétron, pessoal. O elétron é humano, quanto a gente, tá? Então, o elétron veio, passou por essa dificuldade de 15, passou por essa outra dificuldade de 32. Então, no total, daqui para cá, do menos para o mais, qual foi a dificuldade? 15 mais 32, 47. Então, é como se tivesse um resistor só de 47. Tá certo? Então, essa associação em série. Pessoal, aonde que a gente utiliza associação em série na vida prática? A única aplicação prática que eu posso dizer para você, que você deve conhecer, com certeza você conhece, são as lâmpadas de Natal. Aquelas lâmpadazinhas que a gente compra para pôr no Natal. Você pode ver que se uma delas der defeito, apaga várias delas, né? Às vezes uma delas apaga e você ficam as 10 lâmpadazinhas tudo apagadas. Por quê? Porque elas estão em série. Então se você interromper em qualquer lugar, você interrompe tudo. É o que acontece com aquelas lâmpadas de Natal, tá certo? Em eletrônica, em eletricidade, a gente utiliza, tem muitas aplicações da associação em série. Mas na vida prática, que eu posso dizer para você, é as lâmpadas de Natal, tá bom? Muito bem. Agora nós temos a associação em paralelo. Então, na associação em paralelo, todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, como mostra a figura a seguir, que também representa o resistor equivalente. As correntes circulam pelos resistores são diferentes, vai depender dos valores em ohm. Então vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho
vários resistores ligados em paralelo, ó, entre o ponto A e entre o ponto B. Tem vários resistores. Então, R1, R2, R3, Rn. Então, aqui pode ter R5, R6, Rn. Todos esses resistores, vamos supor que aqui tivesse 1000 resistores. É como se tivesse um só. Resistência equivalente, resistência final, etc. A associação em paralelo, pessoal, é o que a gente mais utiliza na prática, tá? Na sua casa, por exemplo, os seus equipamentos estão ligados em paralelo, né? É tanto que se a sua televisão der um defeito, a sua geladeira continua funcionando, né? Se a geladeira der um problema, o resto continua funcionando. Se uma lâmpada queimar, as outras continuam acesas. Por quê? Porque elas são todas ligadas em paralelo. Então, a instalação elétrica da sua casa pode ser representada como vários resistores ligados. Tá certo? Então, por exemplo, esse aqui poderia ser a geladeira, esse aqui poderia ser o televisor, esse poderia ser o seu modem, certo? E junta tudo num só. Então, para fazer o consumo de energia na sua casa, a empresa, a ANEEL, age como se fosse uma resistência só. Tá ok? Então, na associação em paralelo, o cálculo já é um pouquinho mais chatinho, tá? É assim, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das várias resistências da ligação. Então, olha aqui, ó. Aqui, o elétron sai do polo negativo, vem aqui. Então, ele vai ter 3 caminhos, ou mais, né? É diferente da outro. O outro ele só tinha um caminho. Aqui ele tem 3, ó. Ele parte vai passar pelo R1, parte vai passar pelo R2, parte vai passar pelo R3. Vai depender dos valores aqui. Quanto menor for o valor, você concorda? Quanto menor for o valor, menor será a dificuldade, menor será a resistência. Ora, se menor for a resistência, mais elétrons vão preferir o caminho menor. E esta é a nossa equação, tá, pessoal? Essa aqui é a equação. 1 sobre RT, né, que é o inverso, é igual à soma dos inversos. Aqui, esse caso, aqui é chatinho porque vai cair em fração, aí você tem que tirar o MMC na vida prática, tá? Bom, então, um exemplo aqui, ó. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B, tem 3 resistores, do circuito da figura abaixo. Então, aqui, ó. R1 vale 10 ohms, R2 vale 20 e R3 vale 30. Bom, a solução. A resistência equivalente é igual à resistência entre A e B, né? Deixa eu ampliar aqui, ó. Vamos ver se facilita um pouco. Embora... Aqui, ó. A resistência equivalente é a mesma coisa da resistência entre o ponto A e B. Ponto A e o ponto B. Muito bem. Então, substituindo, o R1 vale 10, o R2 vale 20, o R3 vale 30. Bom, eu não posso somar essa fração, ó, 1/10 mais 1 vinteavos mais 1 trintaavos. Eu não posso somar isso aqui e falar, deu 60, porque é 10 mais 20, 30. 30 mais 30, 60. Não, eu tinha que tirar o MMC entre 10, 20 e 30. Quanto vale esse MMC? Vale 60. Então, o MMC de 10, 20 e 30 é 60. Você deve se lembrar de como tira o MMC, matéria do ensino fundamental, né? Bom, aí eu faço 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 1, 6. Depois, 60 dividido por 20. Quanto que dá? Dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, somando agora, eu posso somar. Então, 60 eu conservo, então fica 6 mais 3 mais 2, 11. Então, a resistência equivalente é 11/60 avos. Mas o que? O inverso, né? Bom,
Na associação mista, o que acontece na associação mista? Ah, peraí, que não... Peraí que nós não concluímos, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ah, sim. Só que esse valor aqui não é 11 sobre 60, ainda não é o valor da resistência equivalente, tá? O valor da resistência equivalente vai ser essa aqui, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o Word para eu mostrar aqui, para a gente ver aqui. Pegar um branco aqui. Ó. 1 sobre RQ é igual a 11 sobre 60, correto? Então vamos pôr aqui, ó. Vamos inserir uma fórmula. Uma equação aqui, então vai ficar 1 sobre RT. Não, peraí. É 1 sobre RT é igual a 11 sobre 60. Pronto. Então aqui está. Deixa eu ampliar aqui para você ver melhor. Deixa eu pôr um número maior aqui. Pronto. Então é esse aqui, ó. Voltando aqui para você ver, ó. Então, ó, 1 sobre RQ é igual a 11 sobre 60. Então preciso calcular RT, tá certo? Como é que eu calculo RT? Multiplico em cruz, né? Ó. RT vezes 11, 1 vezes 60. Então vai ficar, ó, 11 RT é igual a 1 vezes 60. Correto? Quanto que dá isso aqui? Eu preciso calcular RT. Como é que eu faço para calcular RT? Então, RT, peraí, deixa eu inserir uma fórmula aqui que fica melhor. RT. Então vai ser assim. RT é igual a 60 dividido por 11. Muito bem, quanto que dá 60 dividido por 11? Vamos calcular aqui. Vamos ver aqui. 60 dividido por 11 é igual a 5,45. Então vamos ter o resultado aqui, ó, da resistência final. Ó. Vamos pôr aqui. Resistência final vai ser quanto? Vamos pôr aqui. É igual a 5,45. Deixa eu ver quanto mais. 45. Tem uma dízima. Ohms, né? Então vamos inserir o símbolo do ohms aqui. Então, ohms. Pronto. Então, a resistência equivalente vale isso aqui, ó, 5,45. Então, ou seja, pessoal, aqui, ó, voltando no nosso circuito aqui, ó, deixa eu diminuir aqui que está muito grande. Tirar essa calculadora. Diminuir aqui também. Vamos diminuir. Então, ou seja, a resistência equivalente, essa resistência total ou equivalente, que é a soma desses três inversos, deu quanto? Deu isso aqui, ó. Isso aqui. Hã? Eu somei as frações e depois descobri esse valor daqui, do inverso. Muito bem. Depois a gente tem a associação mista, né? A associação mista, o próprio nome já diz, é a combinação de duas associações. Então não há uma fórmula específica. Primeiro você resolve uma coisa, depois você resolve outra. Então olha aqui, ó. Imagine que eu tenho aqui, ó, essa associação entre o ponto A e B. Aqui eu tenho uma série, correto? E essas duas em série estão em paralelo com essas outras aqui, tá vendo? Então, R1 mais R2 dá 30, concorda? Porque aqui elas não estão em série? Estão em série. Então, em série vai ser R1 mais R2 dá 30. Então, esses dois resistores aqui valem quanto? 30. Aqui, ó.
O Rx vale 30. Então lembre que o Rx vale 30. Por quê? É 20 mais 10. Então ficou 30 em paralelo com 30. Ora, então se eu aplicar a fórmula, como são só dois resistores, 1 sobre RT, deixa eu aumentar aqui. Aqui, ó. 1 sobre RT é igual à soma dos inversos, né? São só dois resistores, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. No caso, o meu RT, ele é 1 sobre 30 mais 1 sobre 30. Como aqui os denominadores são iguais, né? Não preciso fazer MMC. Então, conservo 30 e somo aqui. Então, ficou 2. Ficou 1 sobre RT igual 2 sobre 30 avos. Se eu multiplicar em cruz, né, ó, RT vezes 2, ou 2 vezes RT, 2 sobre RT é 1 vezes 30. 1 vezes 30 é 30. Então, eu quero RT, isola RT. 2 dividido por 30, 15 ohms. Então, a resistência aqui vale 15. Ou seja, ó, vou voltar aqui, ó. Aqui. Esses dois estão em série. Então, a resistência equivalente aqui é 30. Por quê? Então, em série, é 10 mais 20, 30. Esse 30 aqui está em paralelo com esse outro 30. Ora, que seria esse RX. Esse aqui vale 30. Ó. Vale 30. Então, 30 com 30, soma os dois inversos, dá quanto? 15. 15 ohms. Ok? Bem, encerro a nossa aula por aqui. Até a Cibele pediu, a Cibele e a Luciana pediram para que fosse mais ou menos uns 50 minutos. Passou um pouquinho de 50 minutos. E espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido de seu agrado. E estamos aqui para uma próxima oportunidade a gente se encontrar. Se Deus quiser, que seja logo, que possamos voltar logo para a escola, né? Para concluir esse terceiro ano, porque o ano que vem tem muita coisa pela frente ainda. Muito obrigado e espero que você tenha gostado. Até uma outra oportunidade.